Olá a todos, meus irmãos, minhas irmãs, meus confrades espíritas, aqueles que estão aqui pela primeira vez, Saudar a todos da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, todos os nossos confrades espíritas da Intermunicipal de Embu das Artes, sejam todos bem-vindos a essa reflexão. Sejam todos bem-vindos para mais uma oportunidade de aprendermos um pouquinho mais e sempre colocando em prática em nosso dia a dia. Então, antes de nós iniciarmos, eu queria agradecer a iniciativa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, em especial a atitude de todos os membros da Intermunicipal de Embu das Artes, que está proporcionando esse encontro e essa oportunidade de reflexão. Então, antes de nós começarmos, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais uma oportunidade de reflexão, de aprendizado e de ensinamento, e que possamos sempre colocarmos em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, hoje o tema, como vocês estão vendo, é o Evangelho como psicologia da alma. Nós hoje vamos falar um pouquinho da trajetória de Jesus, dos seus ensinamentos, o nosso pedagogo da alma. Obviamente não vou adentrar nessa seara da psicologia, porque não é essa a minha formação acadêmica. Então não podemos ir a fundo nessa seara da psicologia, mas podemos aqui fazer comentários com base nos ensinos de Jesus, com base também nas mensagens de Joana de Ângeles, que foram psicografadas por Divaldo, que nos traz muito ensinamento. Então hoje nós vamos falar um pouquinho então dessa relação, que ninguém melhor do que a figura do nosso Mestre Jesus, o nosso modelo máximo de estatura moral, Ele é o nosso psicólogo do amor, aliada, lógico, à confiança no ser humano, a uma prática educativa libertadora. Aí nós já conhecemos a história, São várias polêmicas em torno, então, da personalidade do Cristo, que tem sido acirrada aí há mais de 2000 anos da história cristã. O que não se pode deixá-lo à parte, lógico, antes de aventar a qualquer interpretação, então, a seu respeito. Fala-se muito, mas graças ao Espiritismo, graças à doutrina espírita, nos traz a oportunidade de nós olharmos para a doutrina cristã na mais sua pureza. Então, a atualidade do pensamento, na atualidade, Jesus surpreende até os mais céticos estudiosos dessa problemática humana, sempre complexa e desafiadora nesses dias. Então, Jesus é o profundo conhecedor da psique. Jesus penetrava com segurança nas partes mais profundas do indivíduo e descobria, desta forma, as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava encobrir. Então, nesse sentido, não se permitindo derivativos nem adiantamentos, Jesus enfrentava as questões com elevado critério, então, de sabedoria, que desnudava as mais intrincadas personalidades psicopatológicas. Então, desta forma, propondo, então, com rigor, a terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal e eliminando a sombra projetada sobre o qual muitos se ocultavam. Olha a importância de Jesus nas nossas vidas. Então, por processos mais demorados, a psicologia profunda chega no momento às mesmas condições hoje em dia que Jesus já lograva facilmente há 2000 anos atrás. Então, a personalidade marcante de Jesus impressionava.
essa personalidade impressionava de forma indelével todos aqueles que o encontravam. Identificando com Deus, demonstrava, Jesus, todos os seus passos, conclamando os ouvintes à conquista da realidade, ou seja, o reino dos céus, que se encontrava profundamente dentro de cada um. Então, a sua proposta de aferição de valores, tanto os valores materiais e espirituais, Jesus oferecia a excelente oportunidade para o despertamento mental. Despertamento mental a respeito da vida e, consequentemente, experiências vivencial em cima de harmonia íntima, com uma identificação entre, então, as possibilidades e as circunstâncias existenciais. Sem, lógico, utilizar-se de expressões e conceitos interpolados, Jesus falava numa linguagem simples, numa linguagem de compreensão pelas massas mais ignorantes. E pelas mentes elitizadas também, ele conseguia buscar não só as massas mais simples, quanto as massas com mais conhecimento, essas mentes mais elitizadas, o que sempre o buscavam. Então Jesus é atual. Todos os ensinamentos de Jesus, ele é atual, pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo, isso é o mais importante, pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que ele irradiava. Jesus, meus irmãos, Jesus realizava, pois, de forma mais eficaz e elevada a ideia de Sócrates, de conheça-se a ti mesmo. Então, de restituir o homem a si mesmo pela prática de um diálogo informal que transcorria muitas vezes à beira dos lagos, nos altos dos montes ou no meio da praça. E ele sempre o fez estabelecendo então um vínculo amoroso com os discípulos e ao mesmo tempo em que apela para a sua autonomia racional. Então, que pedagogia era essa de Jesus? Herculano Pires se refere a essa pedagogia como a pedagogia da esperança. A educação não era mais o ajustamento nos moldes ditados na época lá pelos rabinos do templo. A imposição de fora para dentro da moral farisaica, da moral farisaica, não era mais como aquele tempo, mas o despertar das criaturas para Deus através dos estímulos, não só das palavras, como também dos exemplos. A salvação pela graça não era um privilégio de alguns, mas sim um direito de todos. Então Jesus, meus irmãos, Jesus ensinava e exemplificava, e seus discípulos também faziam o mesmo. Ele chamava as crianças a si para abençoá-la e despertar-lhes com palavras de amor, os sentimentos mais puros. E às vezes, naquela época, nem os apóstolos entenderam aquela atitude estranha. Como com um rabi, cheio de sabedoria da Torá, como é que ele ia perder tempo ali com as crianças? Olha só como eles pensavam na época. Então, cada criatura humana era para Jesus um educando, um aluno. Assim, a terra não é mais o paraíso de privilegiados ou o inferno dos condenados, como muitos pregam dessas religiões dogmáticas. É a grande escola em que todos aprendemos, em que todos nos educamos nesse planeta escola. Então, a pedagogia da esperança oferece a todos uma oportunidade de salvação, porque a salvação está na educação e na elevação moral. Então, a visão da vida na Terra
como um processo educativo, faz todo sentido. E para fazer todo esse sentido, é sempre olhar do prisma à luz da reencarnação. Da reencarnação, em que as almas estão em permanente aprendizagem. Através da reencarnação, as almas estão aprendendo, as almas estão reparando, que um dos objetivos da reencarnação é conhecimento e reparação, né? Aprendizagem e reparação. E a reparação é um modo de aprendizagem. Por isso mesmo, meus irmãos, o cristão que admite essa ideia, ele vai ver em Jesus muito mais. Vai ver um pedagogo, vai ver um psicólogo da humanidade, mais do que um salvador. Mais um pedagogo e um psicólogo. Então a natureza humana, não corrompida, né? O livre-arbítrio como privilégio de cada alma individual e uma propensão natural ao aperfeiçoamento e à ascensão, empresta então a educação cristã proposta por Jesus. Um ar refrescante de liberdade e de naturalidade. Jesus, meus irmãos, Jesus não se impõe. Jesus não usava uma coerção, nem mesmo persuasão. Jesus convidava, Jesus explicava. Serve e ama, essas são as palavras de Jesus. Serve e ama. Conforme relatada em Lucas, né, numa de suas passagens do Evangelho, Jesus disse: Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Aí se resume todo o seu método pedagógico, servir. Então, quem mais serve por amor é quem é mais capaz de fazer brotar, então, o impulso do bem na alma humana. Quem mais se sacrifica por amor é quem mais alcança a intimidade do outro para, então, fazê-lo melhor. Então, recuperado como mensagem de fraternidade, liberto então do dogmatismo sectário, encarando-se então Jesus como um pedagogo e um psicólogo divino, né, que veio então propor um programa de educação do espírito em parâmetros de liberdade e amor, o cristianismo, meus irmãos, é revisto pelo paradigma do espírito. O espiritismo, assim, desta forma, ele se anuncia como mais um ensaio histórico de retorno à essência cristã, que foi ofuscada pelas instituições humanas, né, de poder e de dominação. Então, na raiz desta revisão, renasce então a pedagogia de Jesus, como pedagogia e psicologia da esperança. Quem já realizou em si a divindade intrínseca de todas as criaturas, trabalha para despertá-la em seus irmãos, lógico, todos os irmãos desse planeta escola da humanidade, confiando em sua capacidade, então, de aperfeiçoamento autônomo. E daqueles que já pisaram no mundo, certamente Jesus foi quem, então, realizou de maneira mais completa. E por isso, meus irmãos, por isso a sua mensagem, seu exemplo, exerce, então, poderoso influxo de mudança e ascensão. Jesus nos trouxe, através, então, dos seus ensinamentos, que todos os males que afligem o espírito humano procedem, então, do seu interior, nas quais estão cristalizados, então, hábitos doentios, esses filhos diletos, então, do egoísmo e da violência muitas vezes. Então, mantendo dessa forma, então, através de sucessivas reencarnações, a alma vai manter uma herança de luta pela sobrevivência.
Então essa personalidade, às vezes retrógrada, né, que somente pensa em acumular valores para a continuidade de seus interesses, né, fruir dos prazeres entorpecentes que impede a claridade de consciência, fazer-se ver, então, receber aplausos, né, num comportamento, infelizmente, gravemente infantil espiritualmente, do qual já se deveria, então, através dessas sucessivas oportunidades de aprendizado, já deveria ter se libertado na razão direta em que houve o desenvolvimento, então, para a faixa adulta espiritualmente. Mas, desta forma, com a falta dessa estrutura psicológica, atira então o indivíduo no abismo da depressão. Aí é o problema, porque se encontra árido no que diz respeito ao amor. E sem o amor a vida não tem qualquer razão de existir. E mesmo quando permanece, as bênçãos da harmonia cederam então, infelizmente, lugar à ganância e ao isolacionismo doentio. Mas Jesus sabia que o único sentido da existência humana é o adquirir a flama do amor e, lógico, desenvolvê-la, deixando-se abrasar pela labareda e ampliar os horizontes da solidariedade, expandindo então os sentimentos em favor do próximo e de todas as manifestações da natureza, que são as obras do Pai Celeste, colocadas à disposição de todos para o seu enriquecimento emocional, através do quê? Do estudo e da compreensão do Evangelho do Cristo. E quando se ama, todo ser vibra de emoção, vibra de esperança, produzindo então substâncias que se convertem em vibrações psíquicas do bem-estar e da felicidade. O amor é, portanto, de origem divina, mas também humana, pelos benefícios que opera nos sentimentos, nas realizações de toda a natureza, nas atitudes perante as ocorrências venturosas ou perturbadoras. Então, por essa razão, Jesus se converteu em um poema de amor portador da paz. A paz deflui do amor, meus irmãos, assim como se conduz a paz. Então Jesus estabeleceu o que é mediante a retribuição do bem que se diluem as forças mentais que sustentam o mal na terra. E que todo amor que se dirige a outrem, mesmo que não aceito de início, transforma-se em recurso poderoso de contraposição ao ódio. Por isso, ninguém é invulnerável ao amor, pois que o amor procede de Deus, que é a sua fonte de nascimento. Então, meus irmãos, os ensinamentos de Jesus através do Evangelho, podemos aqui citar o capítulo 5, de uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. O que vai falar? Vai falar sobre os tormentos voluntários. E um dos trechos desse capítulo 5 vai falar que, ao contrário, aquele que se poupa, que sabe contentar com o que tem, que vive e vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é, ele está sempre rico, sempre rico. Porque se olha abaixo de si, em lugar de ficar sempre olhando para cima,
verá sempre pessoas que têm menos ainda. Ele é calmo, porque não cria para si necessidades fúteis, e a calma no meio das tempestades da vida demonstra-se um estado de equilíbrio emocional. Então, desta forma, sempre na época de Jesus, sempre foi chamado a atenção, não só das pessoas que conviviam com ele, mas de seus adversários, o hábito que Jesus tinha de manter, de conviver sempre com os infelizes, com os excluídos da sociedade, aqueles que constituíam, vamos dizer assim, a ralé, deixados às margens como inúteis, né? Os pecadores, os condenados, Jesus convivia com eles. Ao buscá-los, lecionou então a mais excelente forma de expressar o amor. Porquanto os dignificava, ele ergueu, né, erguendo todos, né, do abismo em que eles se encontravam, mas com uma didática, através da vontade própria de cada um. Por quê? Porque haviam sido ali atirados, demonstrando que a luz vence a treva e a saúde, meus irmãos, supera a doença. Então Jesus era o médico dos desvalidos, e não somente dos bem-sucedidos, é claro, que também não desprezava, porque todos são carentes, então, de afetividade, todos. Desta forma, né, com a mesma naturalidade que Jesus na época socorreu Simão o leproso, né, que ele era desdenhado pela sociedade infeliz, ele recebeu Nicodemos, que era um doutor da lei, doutor do sinédrio, destacado então na sociedade, embora ele também era sedento de luz. Jesus, outro exemplo, Jesus arriscou a própria vida, propondo um novo comportamento aos apredejadores da mulher adúltera, que naquela época era vítima de si mesma e também do contexto injusto na qual viviam naquela época. E ele ajudou na renovação interior e tornando-a útil à sociedade, o que repetiu também com a mulher equivocada de Madalena, que lhe buscou orientação e se recuperou. Olha que bacana, meus irmãos. Então, revelando um otimismo intrínseco em sua pregação e sua ação, Jesus consegue enxergar o fio de conexão com outro ser humano, para chamá-lo então à realização da vida moral. Então, desta forma, desencadeia processos de regeneração. Lógico, sem qualquer imposição externa. Então, Jesus, um outro exemplo também, desperta em Zaqueu a consciência de ser menos avarento. E mesmo depois da sua participação da existência corporal na terra, aproveita o ímpeto de Saulo de Tarso, canalizando-o para a divulgação apostólica do cristianismo. Olha que maravilha, meus irmãos. Então, o amor em Jesus é a presença de Deus no seu coração, e que ele transfira para os que na época ele transferia para os seus discípulos. Eles auxiliavam na libertação das matrizes da personalidade enferma, do modo que pudesse operar com segurança a construção então de novos comportamentos. Meus irmãos, o amor não tem limites e sempre vai sair vitorioso em qualquer situação em que seja colocado. Então, em razão do seu amor inefável, Jesus tornou-se o psicólogo das almas,
começando seu mister com os discípulos arraigados às tradições, habituados ao revide, ao ressentimento, sensíveis à agressão e à vingança, mas, ensinando pelo exemplo, demonstrava sem palavras que feliz é aquele que ama e serve, que se dedica e que olvida o mal, que se faz o menor diante dos pequeninos, de forma que revela toda a grandeza de que é portador. Então foi dessa maneira, foi através desses exemplos, né? E podemos citar outros exemplos aqui, como a última ceia. Jesus, tomando de uma toalha, de uma bacia com água, ajoelhou-se e se pôs a lavar os pés de seus discípulos aturdidos, que tentaram recusar-se a essa máxima doação. E Pedro lhe disse: nunca me lavará os pés. Mas respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E, como todos já sabem, mais tarde, quando Judas o beijou, consumando então a traição, Jesus, que o conhecia muito bem e que sabia das suas carências afetivas e das suas frustrações, retribuiu então esse crime chamando-o de amigo. Agora, diante de todos esses exemplos, meus irmãos e minhas irmãs, diante de todos esses exemplos, quem na história da humanidade vocês acham que possa se equiparar ao nosso amigo e mestre Jesus? Então, somente pelo amor o homem será salvo. Jesus o asseverara aos companheiros surpresos, né? Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paradoxismo e à alucinação da posse, da fama, da glória, das disputas cegas. Aí Jesus, com esses ensinamentos, ressurge na consciência moderna em plenitude, jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. Então, o amor, meus irmãos, é o pano de fundo que se pode encontrar, então, nas bem-aventuranças, em todas as passagens de Jesus, alterando para sempre o comportamento moral e social da vida humana. Portanto, meus irmãos, a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, o psicólogo das almas, em atendimento então de emergência, a fim então de evitar-lhe a queda no abismo. Meus irmãos, concluo essas reflexões, né? Sempre deveremos nos espelhar nos exemplos e nas atitudes do nosso amigo e mestre Jesus, porque a proposta do Evangelho de Jesus, então, através dos seus ensinamentos, servirá sempre como nosso psicólogo, ou psicólogo das almas, cujos resultados, meus irmãos, obviamente, serão a saúde, a paz, a felicidade e como experiências ainda não fluídas individual e coletivamente pelos homens. Então, através da leitura, da releitura, compreendendo e entendendo sempre, colocando então em prática em nosso dia a dia todos os ensinamentos do Evangelho, toda a sua pedagogia cristã servirá então para o aperfeiçoamento moral e intelectual contínuo, meus irmãos. Então, eu agradeço a USE por essa oportunidade de me manifestar e refletir sobre a proposta de hoje. Fiquem todos com Deus e vamos sempre prestigiar
essas nobres iniciativas que a Intermunicipal de Embu das Artes da USE sempre traz para nós. Um grande abraço a todos e uma excelente semana. Fiquem todos com Deus.